Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias do signo de Áries. Vamos lá? Arianos, qual é a mensagem que vem para os arianos que estão assistindo esta leitura neste momento? 3 energias desse deck, por favor, Áries. O que vem para os arianos? Áries. Signo de Áries. Já veio as 3 energias. Temperança, Cavaleiro de Copas, Rainha de Paus. Parece, arianos e arianas, que vocês estão vindo numa energia já, vocês buscando cada vez mais o equilíbrio de vocês, aquela sensação que esteja aonde está me limitando, eu buscando cada vez mais a sensação de mais calma, de mais tranquilidade, buscando situações que elevem cada vez mais tanto a validação de vocês mesmo com relação a vocês terem mais inspiração pela vida, mais paixão, e principalmente buscando validar as suas emoções, tendo entendimento que está na mão de vocês ter o controle da própria vida. Mas a vida está te trazendo e proporcionando para vocês essa possibilidade de busca. Fundo do deck, Rainha de Copas, Sacerdotisa e 9 de Paus. Por muitas vezes vocês até se sentem o tempo todo tendo que esperar as situações, mas a sua própria intuição te fala, principalmente a como vocês agirem, a como vocês buscarem essa clareza. Muitas das vezes vocês ainda se sentem, parece que existe ainda um incômodo do próprio ariano, porque parece que assim, como ele vem fazendo algumas situações, parece que algumas situações vocês estão te levando à ansiedade, numa monotonia, talvez porque exista a necessidade de vocês reavaliarem e pôr mais em prática a sua própria energia, que é o quê? De iniciativa, mas de criatividade. Cadê a criatividade? Cadê o ariano aqui sendo cada vez mais sincero com aquilo que ele gosta? Mas vocês estão tentando ponderar ainda, se sentindo nessa monotonia, falar, mas tudo igual, nada acontece de diferente. Mas eu ainda vejo vocês, por mais que exista este incômodo, e falando, busque essa calma, essa tranquilidade, mas assim, às vezes vocês se escondendo cada vez mais e não querendo muita agitação, às vezes, viu, arianos? Não querendo muita agitação. O que mais? Vamos ver para os arianos qual é o portal que este ariano está se conectando. Vocês estão mais querendo paz e tranquilidade na vida, né, arianos? Vamos acender esta outra vela que já terminou aqui. Vamos acender. Tá terminando, deixo aqui do lado. Vamos ver qual o portal que se conecta com o signo de Áries neste momento. É a segunda vez que eu tento fazer, viu, arianos? Acabou a bateria do celular e não foi possível, mas vamos ver se é a mesma energia ou que vem para este ariano. Qual é o portal que ele precisa se conectar? Portal da Justiça. É um portal, arianos, que comenta para vocês assim, sobre vocês buscarem o equilíbrio. Um equilíbrio, a busca da verdade. O que é ética? O que é ética? O que é moral? E a busca por sempre ir pelo correto e o que é justo. Na verdade, é um confronto para você, ariano, de agir com integridade, com respeito, reconhecendo inclusive quais são as ações do ariano,
Quais são as decisões que os arianos estão tomando? Entender também, arianos, que assim, o universo tem uma balança, certo? O universo também tem uma balança. E que essa balança do universo, o que ela fala para nós? A honestidade. Ela sempre será recompensada, ariano e ariana, com clareza, com reconhecimento, com harmonia. A justiça, ela na verdade, ela também ela traz essa situação dela ser imparcial, né? Não vamos falar da justiça dos homens, que essa daí é um pouco, exatamente, por isso que fala justiça dos homens. Né? Existem homens, existem seres humanos nessa situação. Mas a justiça, na verdade, do universo, ela traz para você a oportunidade de você tomar as suas decisões, principalmente com relação à igualdade. A igualdade e juntamente com essa parte de moral e de ética. É entender também da sua própria responsabilidade, ariano, no mundo. A responsabilidade tanto sua individual como a responsabilidade coletiva. Mas assim, mostrando para você ser sempre justo, ser sempre carinhoso, ser sempre dedicado. E isso trazendo para vocês, arianos, uma compreensão muito mais profunda, inclusive do seu papel no mundo. Do seu papel no mundo. Inclusive de contribuir mais com pessoas, com situações, viu, arianos? Contribuir com pessoas e situações. Arianos, não é por nada não, mas acendam ou busquem estar perto da espiritualidade e principalmente cuidar da sua própria energia, principalmente, ok, arianos? Principalmente a sua própria energia. Tudo bem, vai dar tudo certo. Os arianos têm paciência. Vamos ver qual é o que vai ajudar cada vez mais vocês estarem se conectando e indo em busca de realmente, quanto mais vocês estiverem com o equilíbrio das suas emoções, mais vocês conseguem validar em quem vocês são, ok? Arianos, às vezes ir de encontro a outras situações. Bom, enfim, o que vai ajudar? Qual que é a energia que o signo de Áries tem que ativar esta semana e qual vai ser o desafio do ariano? Vamos lá. Carta da Estrela. Isso é o que vai cada vez mais ajudar vocês, é sempre ter esperança, ter fé. Principalmente buscar onde está a inspiração de vocês, validarem as suas inspirações, validarem através cada vez mais o controle das suas emoções, buscar ter cada vez mais esperança, esperança de boas situações acontecendo na vida do ariano. Sabe, saber que existem algumas coisas de vocês, parece que assim, ainda tem alguma coisa, ariano, no sentido de vocês às vezes se desiludirem com alguma situação, mas ativem cada vez mais essa energia de esperança, de novidade, de alegria, de satisfação, sabe, de vocês sempre buscarem se redescobrirem, principalmente, redescobrirem nas suas ações, como eu vinha falando com relação a essa carta da justiça, como é que o ariano está agindo? Isso está sendo baseado em cima de moral, de ética, se está em cima disso, é onde vocês cada vez mais terão concentração. Outra coisa, arianos, cuidado com a energia de vocês que eu havia falado lá atrás. A carta da estrela na numerologia kármica, geralmente são pessoas que chegam nos ambientes e acabam se carregando muito de energia. Então, banhos energéticos, estar cada vez mais próximo da sua própria espiritualidade. E olha o que o ariano, na verdade, tá desafiador para ele. Na verdade, é vocês pararem às vezes de
de tanta rebeldia, de tanta teimosia, sabe? De vocês serem inconsequentes, principalmente inconsequentes com vocês mesmos, de às vezes não validarem quem vocês são. Libera tudo isso. Libera o que não serve mais, e se tiver que começar algumas situações do zero, comece, mas comece com essa fé, com essa esperança, com esse senso de justiça. Recomeçar não é problema, o problema é parar. Portanto, busque cada vez mais estar neste equilíbrio, arianos e arianas. Dê um salto de fé, entenda que os caminhos estão abertos, validem principalmente essa esperança e cada vez mais se jogue para o novo. Aliás, os arianos não têm medo nenhum de se jogar para o novo, de se sentir liberto de situações, inclusive, simplesmente a única coisa que assim, sejam espontâneos. Muitas vezes vocês estão assim meio que se segurando, às vezes até para falar do que vocês sentem, serem mais claros. Eu acho que existe também uma necessidade de vocês serem mais claros com aquilo que vocês querem. Talvez uma comunicação mais aberta, um diálogo mais aberto. É isso, arianos. Diálogo mais aberto. Quer mais, Áries? Áries, mais 3 energias. O que vem para os arianos? Já veio as 3 energias. Carta da Justiça de novo, Rainha de Paus novamente e Princesa de Paus. Arianos, não tem problema. Lembra que eu tinha falado? Não tem problema nenhum recomeçar. Mas, primeiramente, validarem o senso de justiça com vocês mesmos, sabe? De buscarem o próprio equilíbrio das suas emoções, inclusive validando o seu poder de decisão. Eu vejo também aqui uma necessidade do ariano cada vez mais cuidar da própria aparência. Cuidar da própria aparência e se sentir cada vez mais sendo... É mais ou menos assim, olha... Eu vou ser mais prático na minha vida. Não que o ariano não seja, muito pelo contrário, o ariano ele é prático, mas precisa cada vez mais vocês buscarem dar movimento. O que o ariano precisa, eu acho que é sair da toca também, né? Sair da toca, iniciar algumas coisas e principalmente ampliar. O ariano aqui está precisando ampliar novas amizades, o campo de atuação do próprio ariano. Fundo do deck. Carta do engano, que na verdade é a carta da torre, 5 de paus, rei de copas. Rei de copas. Quem tá rainha de paus? Rei, rainha de copas. Quanto mais vocês tiverem esse senso de justiça, mais vocês vão conseguir ter a validação do seu campo material, tá? Aqui, assim, a vida tá falando o seguinte, olha, tem algumas estruturas que estão sendo mexidas exatamente para o próprio ariano ter entendimento que algumas decisões que ele teve no passado mexeram sim com o emocional dele, mas na verdade essas mudanças, essa mexida que o próprio universo fez foi exatamente porque existiam algumas situações que vocês tinham que abandonar. Principalmente coisas de passado, arianos. Tem alguma situação de passado que precisa vocês abandonar. Sabe aquele ditado? Aceita que dói menos? Aceita que dói menos. É mais ou menos assim. Hoje você quer usar... Não sei porque que veio isso, mas tudo bem. Hoje você quer usar o amarelo, mas você acabou usando o azul, mas tudo bem. A sua energia estava te pedindo a outra cor. Então, existem algumas situações que o universo está orquestrando e que você não sabe. Inclusive, acredite cada vez mais na sua intuição. Vamos ver. Áries, mais 3 energias. Inclusive... Cadê a determinação? Cadê o fogo da paixão aqui, arianos?
6 de copas. Memórias de infância, coisas de passado. O que mais? Áries, mais uma energia, por favor, tarô. E já foi. Mais uma rainha de paus. Percebe, Ariano, que tá muito claro uma coisa. Cadê a força de vontade de vocês terem o controle da própria vida, de decidir? Tá aqui, ó, controle da própria vida, controle da própria vida e controle da própria vida. De assumir as responsabilidades de ser justo com as decisões. A carta, o Portal da Justiça também não fala, é decisão. Tomou uma decisão, vira página. Mas eu acho que tem algumas situações, a carta do Hierofante aqui também me conota da seguinte forma: vocês estão se apegando às vezes em algumas tradições ou alguma situação de passado, talvez, situações de mãe, tá, arianos? Situações de mãe que essas tradições estão tão enraizadas que de repente isso aí pode estar engessando vocês, que em vez de vocês buscarem ter mais conhecimento, sabe, vem oportunidade de vocês fecharem novos contratos, mas aí o que acontece? O ariano, ou novas oportunidades, novos contratos, novas situações, e o ariano para e fala, ai, mas isso aqui no passado será, sabe? Começa do zero algumas coisas, se dê oportunidade. Inclusive, sabe o que acontece? Na numerologia kármica, a carta do Papa nos fala muito de vocês não se valorizarem, arianos. Vocês não se valorizam e aí ficam esperando a validação do lado externo. E isso acaba impactando cada vez mais no seu caminhar. 10 de espadas, 9 de espadas, 2 de paus. Percebe que vocês mesmos acabam entrando numa situação, principalmente, sabe, vocês se sentem arruinados, ou olha só, a inflexibilidade levam vocês a não dormirem, a se sentirem nesse sentido de engano, de traição, ou de, sabe, crise. Te levam à crise e não permite de vocês olharem realmente quem está com vocês. E aí vocês param, não agem, não vão atrás dos seus objetivos, não vão atrás da sua meta, mesmo que isso esteja nas suas mãos. Mas por quê? Tanta energia de turbulência mental que não faz vocês, não permite. Mas é vocês mesmos que estão impactando vocês. Sigam em frente. Libere essas situações de vocês, sabe? Inclusive, para de ficar procurando fora aquilo que vocês já têm dentro. Um beijo, arianos, e nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau.